Um painel para discutir os aprendizados que o presidente do ICMM questionou e outros. E o que nós ainda não aprendemos e precisamos aprender. Vamos ter 1h30 aqui de painel, um pouco menos. Vou pedir para o nosso moderador controlar esse tempo. Mas acho que vamos ter uma rica discussão e contribuições com diversos pontos, como eu cheguei a anunciar mais cedo. Então eu convido Adriano Trindade, advogado e mestre em Direito e Política dos Recursos Naturais, especialista em regulação e ESG no setor mineral. Ele é o head de mineração do escritório Matos Filho, atua com fusões, contratos e sustentabilidade, e é também conselheiro da revista Brasil Mineral. Vocês vão reparar que a grande maioria dos nossos moderadores nesse ano são conselheiros da revista, e estamos, com isso, valorizando esse papel de ser conselheiro da revista, porque, com certeza, os conselheiros têm muito a contribuir. Adriano, te convido a vir ao palco. Bom, o Adriano vai chamar os seus convidados, apresentá-los para compor esse painel. Bom, muito obrigado, Rolf. Muito boa tarde a todos, todas presentes. Antes de mais nada, eu gostaria de, ainda que como conselheiro da revista Brasil Mineral, agradecer a organização pela gentileza de fazer esse convite. Me dá muita honra estar aqui e me dá muita honra pelo fato de integrar um painel, de moderar um painel, uma enorme responsabilidade de moderar um painel sobre um tema tão caro a todos nós, né? Tão sensível e, ao mesmo tempo, que pode nos trazer tanto crescimento. Então, o Valdeci e Rosane, como o Rolf disse, os dois já levantaram várias bolas aqui para serem discutidas, para serem aproveitadas, e eu quero, desde já, chamá-los de volta aqui, porque eles também integram, né, essa mesa de discussão. Então, por gentileza, Rosane e Valdeci. Vou me furtar de apresentá-los, porque já foram apresentados antes, mas temos alguns outros integrantes desse painel. Obrigado. Temos alguns outros integrantes desse painel. Eu gostaria de convidar a Luciana Souza de Oliveira. Luciana Souza de Oliveira é pescadora e servidora pública de Regência Augusta, no Espírito Santo. É uma das atingidas pelo desastre da barragem do Fundão, é contadora de histórias, especialista em linguística, painelista e ativista climática, e é vice-presidente da Ascord e membro da Rede Vozes Negras pelo Clima. Não queria deixar de ler isso. Gostaria de convidar também o Miguelito Teixeira, que é produtor rural, também atingido pela lama da barragem de Mariana, é líder comunitário e fundador de uma associação de produtores ribeirinhos e atua pela visibilidade dos impactos e pela reparação dos danos causados aos atingidos. Bem-vindo, Miguelito. Eu convido também o Wilson Brumer. Ele é administrador de empresas pela FUMEC, é conselheiro certificado pelo IBGC, e ele tem uma carreira consolidada no setor mineral. Ele foi presidente do IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, e da Fundação Renova, tão mencionada aqui, além de outros cargos de direção, inclusive como presidente de várias empresas mineradoras. Atualmente, ele é conselheiro da CBL e da Integra S.A. e é cônsul honorário do Japão, aqui no Belo Horizonte. Bem-vindo, Brumer. E, por fim, o senhor prefeito Silvério Joaquim Aparecido da Luz, que é gestor público com formação pela FGV e atualmente é prefeito de Rio Doce, aqui em Minas Gerais. Ele atuou no Comitê Interfederativo
após o rompimento da barragem de Fundão. Ele foi consultor de Mariana e hoje participa da repactuação do novo acordo para reparação como um dos representantes municipais. O conselheiro da Brasil Mineral trabalha de pé. Mas eu tenho certeza que esse debate fará todos vocês se levantarem de seus assentos. Eu queria, antes de mais nada, pegar carona aqui em algumas coisas que foram mencionadas nas duas palestras aqui do Valdeci e da Rosane. Né? Valdeci falou muito de respeito, né, e falou muito de reputação, que são valores que muitas vezes nós projetamos em empresas, mas são valores essencialmente humanos. Né? E Rosane falou da necessidade de se atuar, mais uma vez, com valor humano, né, de forma humilde, genuína, né, e de ressignificar a empresa para que seja uma empresa de pessoas e para pessoas. Então, com essa visão humana, né, queria aproveitar a presença, né, de dois representantes aqui dos atingidos, né, da Luciana e do Miguelito, né, para aproveitar essas menções ao valor humano, né, e ouvir um pouco deles, como é que é essa vertente humana, como é que vocês veem essa vertente humana, né, no processo, ao longo desses 10 anos, né, quase 10 anos. Né, o que nós aprendemos a partir dessa vertente humana? Boa tarde a todos, todas, todes. Me chamo Luciana e, em respeito às pessoas de PCD, vou fazer uma audiodescrição. Eu sou uma mulher afro-indígena, tenho cabelos cacheados soltos, estou, nesse momento, levemente maquiada de batom vermelho, uso acessórios indígenas, tanto na orelha quanto no pescoço e no bracelete. Estou vestindo um vestido branco e coberta em minhas pernas, né, tem uma bandeira do movimento que eu faço parte, chamado Rede Vozes Negras pelo Clima. Eu começo dizendo o seguinte, né, de novo, vamos lá. Em 2016, a gente tem o TETAC, com 269 cláusulas e apenas uma que fala diretamente da participação do atingido. Em 2018, nós temos o TETAC, que vai dar um direcionamento da participação desse atingido, vai falar então, ATIs, que entram dentro do território para trabalhar conosco, porque nós estamos diante não de uma, mas de duas grandes corporações no ramo de mineração, que têm jargões técnicos, que têm times de engenheiros, times de advogados, e nós, na nossa maioria, somos comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, e nesse contexto, então, há necessidade. Isso em 2018. E aí, 2024, em outubro, acho que em 25, nós temos, então, uma repactuação, que já está dentro do TETAC, porque isso não apareceu do nada, já estava lá dentro. E aí, em novembro, novembro, a gente tem, então, isso já definido, entre 1.600 páginas, dividido em 23 anexos, dentro do qual nós temos, então, o anexo 6, que fala da participação. E aí, como que é esse respeito? Dentro da nossa comunidade, infelizmente, a gente ainda não vê a figura jurídica, a figura estatal, mega corporativa, se desnudando, se despindo, para nós, de uma posição de igual para igual. Ainda não tem essa humildade, ainda não tem essa presença. Foi falado que foram gastados 38 milhões, acho que foi, se colocado na ponta do lápis, talvez um pouquinho mais. Mas aí, Valdeci, parabéns pela sua palestra. Eu colocaria mais um R, revisitar. Porque se você revisitar as comunidades, pelo menos estou falando das comunidades das quais eu faço parte, que eu visito, esse dinheiro ele foi colocado, mas não mudou a vida da minha comunidade. Foram colocados 38 milhões, mas teve um desrespeito de não ouvir
a massa atingida, as pessoas atingidas. Então, há um respeito corporativista, há um respeito da mineradora, sim, com certeza, mas não há um respeito das reais necessidades nós, quanto atingidas. E aí, só para fechar, realmente, no primeiro ano, subsequente ao rompimento da barragem, a Samarco amargou, e talvez amarga até hoje, um grande prejuízo, de verdade. E nós lamentamos, porque a gente sabe que a Samarco empregava mais de 2.000 pessoas. E não foi nós que queremos, não fomos nós que causamos. Então, a gente também sente essa dor. Mas a Vale, em 2016, fechou com 6 bilhões e alguma coisa de lucro. A BHP, depois, em 2017, fechou em 13 bilhões e alguma coisa de lucro. A BHP marcou o pior prejuízo em 6 bilhões e alguma coisa. Então, o respeito ele vai mudar, conforme o Valdeci falou, de acordo com o ponto de vista em que eu observo ou em que eu estou focada. Para nós atingidos, esse respeito ele não chegou da forma que chegaria, que seria mudando o cenário de destruição que ela mesma causou. Obrigada. Miguelito. Uma boa tarde a todos, né? E quero parabenizar a todos que estiveram aqui. Eu procurei chegar o mais cedo possível, até para acompanhar, né, os diálogos que aconteceram aqui na frente. E falando dessa questão do diálogo, da posição humana, eu queria só trazer para vocês que nós aprendemos muito. Só para vocês entenderem, eu trabalhei 25 anos em farmácia. E passei 10 anos trabalhando em Vitória, então todos os dias eu passava na porta da Samarco. Para lá e para cá eu via aquela placa da Samarco, achava até bonito, mas nunca me interessei em saber o que era Samarco, o que Samarco fazia, porque meu negócio era outro. Em 2013 eu retorno para Minas, um terreno que já era da família, e tudo aquilo que eu trabalhei nos 25 anos eu invisto naquela propriedade. Em 2013, de farmácia para mexer com gado. Então, no final de 2015, acontece isso, e a gente tem aquele impacto, então eu tive que aprender tudo novamente, né? Eu estava começando o negócio e eu fui impactado. Falando da questão humana, e eu digo que eu quero parabenizar, porque muito aprendemos e evoluímos nessa questão. Logo no início, eu tive que aprender, né, a criar uma associação, a criar uma comissão, né, eu com mais atingidos, para que a gente pudesse buscar aquilo que era direito nosso. Em diversas reuniões que estivemos, aqui em Belo Horizonte, em Vitória, em Brasília, eu tive um momento muito amargo, que ficou registrado na minha mente, falando com as pessoas, né, que era da Samarco e depois da Renova, e uma das pessoas disseram assim, os produtores rurais têm que aprender a andar com as próprias pernas. Aquilo para mim foi doloroso, porque eu sempre andei com as minhas próprias pernas, e todos, né, as pessoas da nossa comunidade. E, de repente, foi nos cortado as pernas. Então, ela traz essa fala, não, vocês têm que aprender de uma forma até um tanto grosseira. Mas, que bom que evoluímos. As empresas também, a Fundação Renova, como nome, vou citar assim, aprenderam com isso. E hoje já existe um diálogo, inclusive ontem houve uma reunião, vou citar um nome aqui, da Vale com os atingidos da nossa comunidade, buscando, né, esse diálogo mais próximo. E falando de pessoas, uma das coisas que eu aprendi também, eu falo que, aliás, nós falamos que nós tivemos tempo para fazer 2 faculdades, aí, o doutorado, pós-doutorado. E nós aprendemos a separar, com todos esses debates que nós passamos, reuniões, encontros, o CNPJ do CPF. Identificamos isso. Houve pessoas do diálogo que estavam lá para atender a nossa comunidade, e a gente cria, né, um vínculo de amizade, de respeito, de troca, e essa pessoa me disse que dentro do nosso território ela havia sido ameaçada, e que foi necessário tirar ela daquele território e levá-la para outro território. E isso traz um impacto, né, na vida dessa pessoa. Então, assim, nós começamos a entender que o impacto aconteceu na vida de ambos, tanto das pessoas que estavam ali para executar um trabalho, quanto para nós mesmos, quanto atingidos. Então, assim, dessa questão humana, eu acredito que nós conseguimos evoluir bastante, tanto a empresa, ainda que naturalmente se falou, né, das cobranças, e essas cobranças a gente tem registrado aqui diversos pontos, mas eu acho que nós já evoluímos, já demos algum passo, né? Então, essa questão do diálogo, eu acho que é a janela que vai nos levar
a aliviar, né, a minimizar esse impacto tão sofrido para todos nós. Obrigado, Miguelito. Eu queria passar a palavra agora para o prefeito Silvério, porque também é outra pessoa que vem sendo profundamente envolvida, né, no processo ao longo de todos esses anos. Queria ouvir um pouco da sua perspectiva também com relação a essa questão humana. Uma boa tarde a todos e todas. Cumprimentar aqui de maneira muito especial a Luciano, Miguelito. Quando, em 2015, né, 5 de novembro de 2015, quando houve o rompimento da barragem, eu estava aqui em Belo Horizonte e soube da notícia através da Itatiaia. E o motorista que estava comigo me perguntou se teríamos algum impacto em Rio Doce. Eu me lembro de ter dito a ele que, no próximo período chuvoso, certamente a água do rio Carmo, ao encontrar com o rio Piranga, né, na formação do Rio Doce, ela estaria mais turva. E, na manhã seguinte, na verdade, na madrugada, né, do dia 6, o gerente-geral do consórcio Candonga, o engenheiro Sérgio, se eu não estou enganado, ele me ligou por volta da meia-noite e disse que não era para se preocupar, para mim me preocupar, mas que ia ter um volume de rejeito muito grande no reservatório de Candonga e que eles estavam numa operação emergencial para poder mitigar, minimizar todo o impacto no barramento. E aí eu já fiquei muito preocupado, na verdade, saí de madrugada e encontrei com a lama, né, todo aquele volume de rejeito, de madeira, de caminhão, carro, já na Fazenda Porto Alegre. Fazenda Porto Alegre, que, inclusive, até os dias de hoje, está com as atividades paralisadas. Eu digo isso porque, imediatamente pós o rompimento, nós recebemos, lá em Rio Doce, vários funcionários da Samarco. E uma coisa, naquele período, me impressionou muito, exatamente como os funcionários da Samarco eles vestiam a camisa da empresa e abraçavam a empresa, né? E estavam ali pessoas acostumadas com a área da mineração, na exploração mineral, atuando de uma forma completamente diferente do que era o habitual. E, ao mesmo tempo, naquele momento, trouxe para a gente a certeza do despreparo frente a um desastre sem precedentes, né? E aí, a palestra que o Valdeci nos trouxe aqui, eu ficava o tempo todo me reportando lá atrás, porque exatamente traduz qual foi o sentimento nosso, a desorganização na resposta e a falta de comunicação. Na verdade, nós não tivemos uma comunicação, né? E, ao mesmo tempo, hoje, eu digo isso sempre, que a gente não pode esquecer o que aconteceu, até para que a gente não cometa os mesmos erros. E aí eu digo as empresas, principalmente, o poder público, a sociedade. Nós, naquele momento, a gente não estava organizados, a gente não tinha uma estrutura de defesa civil coordenada, com uma comunicação fácil, né? E tudo isso trouxe um aprendizado importante para nós e que instituiu aí uma condição mais efetiva de proteção e defesa civil, que eu acho que está muito longe de ser o adequado, mas que nos dá a condição de respostas mais organizadas e, principalmente, de uma comunicação mais efetiva. O meu sentimento é que, de todos aqueles R's que nos foram apresentados aqui, o principal deles é o respeito. O principal é o respeito porque
nós temos ações importantes que, mesmo passados 9 anos, e que a gente tem uma expectativa enorme de que as coisas possam, de fato, né, que nós possamos ter, de fato, uma reparação justa, né, mas ainda é necessário que se tenha o respeito para que nós conseguimos evoluir e reparar, de fato, uma série de questões e ações, como o campo citado aqui pelo Valdeci, que foi retirado de uma comunidade pequena e que, até hoje, ele não foi entregue para a comunidade. E, por fim, eu acho que nós precisamos, e aí foi uma falha lá atrás, e uma falta de respeito lá atrás, que muito daqueles funcionários que vestiam a camisa e que se dedicavam arduamente para a reparação, eles se comportavam como se estivessem dentro de uma área, da área de mineração da Samarco. E, ao passo que eles estavam dentro de uma cidade, dentro de uma comunidade pequena, e que eles não conseguiam, em determinados momentos, diferenciar isso, né? E, por outro lado, finalizando realmente, o aprendizado que nós tivemos. Eu digo sempre que um dos grandes legados que fica é o empoderamento das comunidades, dos atingidos, e de todos nós, que aprendemos muito, né, de poder sentar num espaço como esse, conversar, debater em condição de igualdade, né, e isso é algo que todos nós vamos levar para a vida inteira, e eu fico muito orgulhoso da minha comunidade, das diversas comunidades, que a gente vê realmente como que as pessoas, como que os atingidos evoluíram nesse processo. Tá? E, enquanto poder público, apesar das diversas imputações à Fundação Renova, de ineficiência e tudo mais, inclusive pelas próprias empresas, nós tivemos ações, nós tivemos projetos, e, como o Miguelito disse, CPFs que vestiram a camisa da reparação e que promoveram projetos extremamente importantes e significativos, que, infelizmente, não são lembrados, né, mas que nos trouxe um aprendizado muito grande. E, quando a gente fala aqui, como foi abordado diversas vezes aqui, ações e relativos à governança, esse é um tema que eu, particularmente, aprendi e que nós temos colocado em prática, principalmente de 2018 para cá, criando estruturas de conformidade e governança dentro da própria Prefeitura de Rio Doce, dentro de um consórcio municipal, um consórcio intermunicipal, né, formado aí por 50 municípios, desde Nova Lima até Ubá, e que nós instituímos e a gente vem aprimorando essas regras, um sistema de governança robusto que garante qualidade na entrega do serviço público, né? Então, eu acho que são aprendizados que nós estamos e vamos levar para a vida inteira. Bom, obrigado, prefeito. Reparação, governança, empoderamento, né? São vários temas que foram abordados aqui. Eu vou pegar carona nesse último, do empoderamento, porque ele tem muito a ver com algo que o Miguelito e a Luciana haviam mencionado antes, que é a questão do diálogo, né, do respeito. E, aproveitando a presença do Brumer aqui no painel, né, quando presidente do Conselho do IBRAM, Brumer escreveu uma carta-compromisso, assinou uma carta-compromisso do IBRAM perante a sociedade, e, no primeiro parágrafo, né, diz que sabemos que é preciso intensificar a prática da escuta e do diálogo, que é totalmente convergente com o que a gente escutou aqui. Brumer, você acha que, ao longo desses 9 anos e meio, né, a sua carta é bem posterior, né, essa carta aqui é de 2019, mas, ao longo desses 9 anos e meio de Mariana, houve um aprimoramento dessa prática da escuta e do diálogo? Bom, primeiro, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês, discutir um tema bastante árduo, né? Não é um tema fácil. Eu acho que o setor de mineração, como um todo, tem que reconhecer que falhas foram cometidas, né?
erros certamente não podem ser repetidos. E, trazendo um pouco da história, eu me lembro que, logo que foi criada a Fundação Renova, eu fui convidado para presidir o seu conselho. E tínhamos como presidente executivo o Roberto Vac, que certamente acho que muitos de vocês se lembram, a quem eu dedicaria assim, uma frase de muito respeito e de muita vontade de fazer o mais correto possível, né? Eu aprendi e fiquei durante 2 anos na presidência do Conselho da Renova e aprendi com o Roberto muitas coisas, e como bem disse o prefeito, eu acho que algumas coisas positivas ficaram, né? A gente também não pode simplesmente jogar pedra no que a Renova fez. E me lembro bem que, quando a gente discutia o que deveria ser feito, a gente fez o que a gente chamou de um planejamento estratégico. E eu costumo sempre, na minha vida profissional, dizer que planejamento estratégico sem plano de ação é uma carta de intenção, né? Então, talvez a falha maior tenha sido na execução, tá certo? Do que dos planos propriamente ditos. Agora, no caso da Fundação Renova, uma das coisas que, de cara, a gente percebeu é que o modelo da criação da Renova, por mais bem intencionado que tenha sido feito, era um modelo que não ia se sustentar, porque a sua governança era extremamente complexa, né? Então, por melhores e maiores, ou vontade de decidir coisas, foi criado um conselho interfederativo, um conselho de curadores. Então, eram tantos passos a serem perseguidos que o plano de ação acabava ficando no segundo plano, ou se perdia no tempo, né? Isso até para justificar aí, apesar de ter ficado apenas 2 anos lá, mas tenho certeza que as pessoas também que sucederam o Roberto Vac também tinham das melhores intenções, e acredito que quem ficou também no meu lugar teve as melhores das intenções, mas não só de intenções a gente vive, né? Bom, e pessoalmente eu tive um outro desafio, que pós a tragédia de Brumadinho, eu chamo ambas, tanto do caso da Samarco como no caso de Brumadinho, de tragédias. Eu não uso outra palavra, não uso desastre, uso a palavra tragédias, tá certo? Sempre usei. E no caso do IBRAM, eu fui convidado para presidir o seu conselho pós-Brumadinho. Aí vocês vão pensar, poxa, vai gostar de desafio assim, não sei aonde, né? Mas eu entendi que, pela minha vivência no setor de mineração, pelos anos que passei, e por acaso passei tanto pela Vale quanto pela BHP, eu achei que podia certamente dar uma certa contribuição que eu espero ter dado, né? E fui muito franco quando assumi o IBRAM, dizendo o seguinte, que o setor de mineração teria que ser repensado. Queiramos ou não, o setor melhorou muito de lá para cá, afinal de contas, temos que aprender com os nossos erros, né? Mas ainda é um setor, eu chamaria de enrustido, não sei se é a melhor palavra. É um setor que sabe pouco se comunicar, pouco falar com as comunidades, né? E o tema que a Brasil Mineral traz hoje aqui é exatamente relação com as comunidades, né? E nesse sentido, acho que o setor foi meio que sacudido, dizendo o seguinte, olha, os problemas não estão apenas dentro dos muros da operação. Lá sabemos fazer muito bem, mas não sabemos conversar com a comunidade, né? E a comunidade nem entende muito bem o que a gente faz, como você bem disse. Eu passava na porta da Samarco, não sabia nem o que estava acontecendo lá dentro. Agora, uma coisa, gente, a gente também tem que pensar, e eu aqui acho que talvez faça um reconhecimento à Samarco. A Samarco, antes da tragédia que aconteceu, era talvez, dentro do setor mineral, a empresa que tinha melhor relação com a comunidade na qual ela estava inserida. A Samarco, provavelmente dito, tá certo? Antes do que aconteceu, né? Depois que aconteceu, certamente nem sabia como fazer, né? Nunca tinha enfrentado isso. A Vale, por outro lado, já não tinha a mesma imagem que a Samarco tinha em relação à sua comunidade, né? Isso também eu disse de maneira bastante franca em todos os momentos que eu pude exercer essa função, né? Agora, eu acho que foi colocado muito bem aqui
a gente entender os erros que foram cometidos e tirar disso o aprendizado. E agora olharmos para frente, gente, porque se a gente pudesse voltar no tempo, acho que todos nós gostaríamos de voltar no tempo, né? Ninguém gostaria de que 19 mortes tivessem acontecido lá em Mariana, né, e outros municípios. Mais de 250 pessoas morreram aqui na tragédia de Brumadinho, né? Certamente nenhum de nós, como cidadão, cidadã, queremos isso, né? Mas o setor agora foi todo afetado em termos de imagem. Me lembro bem que, quando assumi a presidência do Conselho do IBRAM, havia alguns setores do segmento de mineração dizendo mais ou menos o seguinte: mas isso aconteceu com a Samarco, isso aconteceu com a Vale, eu sou produtor de outro tipo de mineração, sem entrar em méritos aqui de quem falou, eu produzo ouro, eu produzo nióbio, eu produzo outro tipo de mineração. E a minha reação foi: esqueça, esqueça. A imagem do setor de mineração está toda afetada. Não afetou apenas a imagem das duas empresas propriamente dita, afetou a imagem do setor de mineração. E daí que saiu essa carta compromisso. Carta compromisso essa que eu queria mencionar a vocês, se tiverem oportunidade, peço que leiam essa carta de compromisso, acho que ela continua atual, apesar de ter sido assinada em 2019. Concorda? Então, o que a gente colocou ali de maneira bastante franca foi que o setor precisava, primeiro, reconhecer seus erros, 2, mudar a sua forma de agir, principalmente perante a comunidade na qual estávamos inseridos, né? Dialogando mais, conversando mais, tirando uma certa prepotência que às vezes a gente transmitia, né? Como era um setor lucrativo, às vezes até o lucro ele não é bem visto, queiramos ou não, né? E principalmente ele é mal visto quando temos tragédias como essas, né? Então é importante a gente fazer um processo de mudanças, e acho até que mudou muita coisa, mas ainda tem muito a caminhar, né? E fico feliz quando a gente diz assim: reconhecemos os nossos erros, né? E devemos fazer tudo para que não aconteça mais, né? Mas se acontecer, que Deus permita que não aconteça, né? Certamente estamos fazendo aí um monte de movimentos em relação à não existência de barragens como existiam, e assim por diante, mas o setor acho que foi, ao mesmo tempo, machucado, e esse machucado certamente marcou muito o setor, não apenas aqui no Brasil, mas isso extrapolou o Brasil. Muitas empresas de mineração fora do Brasil vieram aqui a ver o que tinha acontecido, por que aconteceu, e certamente também mudou muita coisa da sua forma de agir. Então, eu acho que, talvez pegasse a sua fala, Rosane, acho que vamos aprender com os nossos erros, mas vamos olhar para frente agora, né? Vamos não repetir os mesmos erros, vamos tentar fazer o melhor. E a melhor forma disso é dialogando o tempo todo, né? Foi levantado aqui por todos, eu não quero ser repetitivo, mas é o respeito às pessoas, é o respeito a quem foi atingido, e a gente ser bastante consciente que o retrato que talvez aquela imagem que você deu da senhora lá da Santa, o retrato da família foi. Você não vai conseguir recuperar o retrato, né? Eu me lembro que eu era muito crítico, por exemplo, no termo das habitações, das casas, né? E o acordo inicial, queiramos ou não sei se vocês concordam, ele foi feito ainda num momento de muita emoção, certo? Então, ele colocou coisas que a gente, na prática, falava assim: será que isso vai funcionar? Por exemplo, o problema das casas, né? Que até hoje eu não sei como é que está, mas na época era um problema. E eu dizia o seguinte: olha, gente, se isso demorar demais, as pessoas, tá bom, elas foram levadas para Mariana, foi alugada uma casa, devem estar bem acomodados, mas eles estão pensando na casa deles, né? Estão pensando no pé de jabuticaba que tinha no fundo do quintal, e que não vai existir mais, né? Então, esse respeito que você coloca é uma coisa fundamental nessa relação que a gente tem que, daqui para frente, tomar, né? Mas, se eu pudesse dar aqui uma motivação, é fazer o que tem que fazer com respeito, com dignidade às pessoas, com comunicação. Eu acho que o setor comunica muito mal, precisamos melhorar muito a comunicação e reconhecer que, se nós não avançarmos, os problemas vão continuar,
né? Vamos continuar. E se talvez pudesse dar aqui, pegando até um gancho de um tema que você falou uma vez, talvez o tema mais crítico hoje seja o problema da indenização. Se a gente conseguir rapidamente resolver, e hoje eu estou acompanhando de fora, né? Se a gente pudesse conseguir resolver o problema da indenização, talvez conseguisse fazer com que as pessoas, poxa, pelo menos estou indenizado materialmente, né? Porque emocionalmente eu não vou ser indenizado, né? Mas estou indenizado materialmente, agora deixa junto com as empresas olhar o futuro, olhar o que tem que ser feito. Porque, sem dúvida nenhuma, o Brasil precisa do setor de mineração, o mundo precisa da mineração, mas não quer dizer que a mineração tem que ser feita a qualquer preço, a qualquer custo. Bom, obrigado, Grumer. Eu quero aproveitar a sua fala e relembrar também uma frase da Rosane, na apresentação dela, dizendo que reparação não se faz sozinho, que talvez tenha sido uma das grandes lições, né, aprendidas ao longo desse processo, ao longo desses 9 anos e meio. Rosane, depois de ter escutado várias pessoas comentando aquilo que você tinha falado, né, que outras lições você acha que estariam presentes e que decorrem dessa reparação não se faz sozinho? Eu quero pegar um pouco da fala aqui do meu colega, quando ele começou a discorrer sobre reputação, né, e trazer um pouco dessa perspectiva de reputação na Samarco, que eu acho que a gente tem aqui uma outra lição também. A reputação da Samarco sempre foi tida no setor de mineração como uma das mais altas, né? E aí os profissionais de comunicação que acompanham os indicadores podem falar melhor do que eu sobre isso. Com o rompimento e todas as consequências diretas e indiretas no lastro do tempo, eu me lembro quando eu estava... Eu estou na Samarco tem 10 meses, né? Então, eu me lembro quando eu estava no processo seletivo, muitas conversas, né, explicando uma empresa de mineração que queria e tal, e tal, tal, tal. E aí, sei lá, depois de 2 meses de conversa, o recrutador falou assim, eu falei assim, mas qual é a empresa? E aí ele falou, Samarco. Eu falei assim, não. Não me contive, eu falei essa frase. E ele falou assim, mas por quê? Eu falei assim, a proposta perfeita na empresa errada. Porque qual era a minha preocupação ali? A minha preocupação era, enquanto profissional, como é que eu iria associar a minha reputação a uma empresa que tinha toda essa carga. E aí, né, avançamos nas conversas, né, e conversando com o nosso CEO, ele me trouxe um dado curioso. Ele falou o seguinte, Rosane, é óbvio que a reputação da Samarco foi abalada, mas ela não foi derrubada, né? No sentido de que existe uma ambiência, é percebida a relevância, a mineração, né, ela está cravada com uma essencialidade nos territórios onde ela opera, né? Então, várias reportagens falam do declínio econômico que as prefeituras da região sofreram como consequência do rompimento. Mas, mesmo com a reputação abalada, mas não derrubada, a Samarco precisa lidar com o contraditório, né? Que é não ter a sua reputação derrubada, mas sentar e ouvir, por exemplo, um Silvério, que que ele é muito, né, assim, ele é um perfeito representante do poder público como a gente quer que tenhamos. Mas ele é extremamente crítico com a Samarco. Ele faz as suas ponderações, ele nos traz a responsabilidade num nível, numa extensão e profundidade que talvez nós não estivéssemos acostumados. Então, isso, para a gente, é um aprendizado. Puxa vida, mas eu não sou boa, eu estou aqui aprendendo, eu estou aqui refazendo, mas você está me apertando. Eu estou te apertando porque, dentro dessa lógica do diálogo, a gente está dialogando, mas a gente precisa levar esse diálogo para um outro nível. A gente precisa qualificar ele mais, a gente precisa deixar mais claro
quais são os nossos papéis, as nossas responsabilidades e as implicações da ausência da execução desses papéis, né? O mesmo vale para o diálogo com os atingidos, e talvez aqui o exercício seja mais difícil, né? Porque a gente está falando de pessoas que estão ao longo de um território de mais de 600 quilômetros, com características e demandas diferentes, e a gente aqui, com 6 meses, tentando dar conta, né? Mas também exemplifica isso, né? Exemplifica a nossa necessidade de sentar e dialogar e prover soluções para quem não é tão afeito a gente, né? Para quem não está sorrindo para a gente o tempo todo, para quem tá olhando para a mineração não numa lógica da essencialidade, mas numa lógica da responsabilidade, de que você precisa corrigir o que você fez, né? Então, eu acho que isso é um aprendizado para a Samarco e, de novo, espero que a mineração como um todo o aprenda, porque diálogo não fala de você passar a mão na cabeça o tempo inteiro, né? De você sorrir o tempo inteiro, mas fala de você alinhar, né, as diferenças, né? Tirar ali os pontos duros, tirar as travas e chegar num ponto que seja satisfatório ou adequado para os dois, né? O famoso ganha-ganha. Não necessariamente vai ser o melhor, mas vai ser o melhor possível, né? Então, eu acho que esse é um aprendizado para a gente de lidar com o contraditório, com a controvérsia e, ainda assim, avançar. Bom, obrigado, Rosane. Eu deixei o Valdeci para o final, porque todos mencionaram, né, o Valdeci. Eu quero relembrar aqui os R's, né, que você mencionou, Valdeci, na sua fala, né? Reconstruir, reparar, rever, respeitar, reconhecer, restituir, restaurar, regenerar, recuperar, resgatar e ressignificar. E da sua fala, havia muito um olhar daquele momento, né, em que houve a tragédia, como usando a expressão do Brumer, né? Quantos desses R's, né, ao longo desses 9 anos e meio, quase 10 anos, quantos deles já efetivamente foram colocados em prática? E quantos que você acha que ainda tem espaço para serem mais bem implementados? Tá. O problema do R é que, se a gente for a fundo, a gente vai achar mais R's aí para falar, né? Eu lembrei um aqui que, durante muito tempo, foi moda falar em reengenharia. Então, talvez o setor precisasse fazer uma reengenharia, né, da sua comunicação, né? Porque, vamos combinar, o setor de mineração não é fofo, né? Não tem nada, né, daqui, ai, que bonitinho o que fazem, né? No limite é o quê? Tira as entranhas do país, né, da riqueza das entranhas do país, e leva para fora, né? Eu vim agora há pouco, eu vim de São Paulo de manhã. Quando você está chegando ali em Confins, todo mundo aqui certamente já viu isso, quer dizer, a gente vê aqueles vales enormes, né, que a mineração vai deixando lá, né? Eu sei que, por exemplo, já atendi uma empresa em Portugal que trabalhava com cimento, e essas áreas eles recompõem, né, eles fazem projetos paisagísticos, né? Aqui não se faz, né, nada disso. Acho que o Brumer falou muito bem, quer dizer, o setor se comunica mal. Eu acho que não, porque não tem conhecimento de comunicação. Pelo contrário, tem profissionais brilhantes na área que eu conheço, mas porque realmente o desafio é muito grande, né? E desafio grande, existe um esforço maior e contínuo, e de todo mundo, né? Não adianta uma empresa botar a cara e as outras todas estão se escondendo, né, o tempo todo. Então, é uma coisa que, né, bastante difícil, e quando eu fiquei trazendo coisas, falando que os 70 bilhões, né, não vão restituir vida, não é para olhar no passado, mas é exatamente, acho que, para inspirar o que tem que ser feito lá na frente. E aí, talvez, o maior desafio é como ser humilde, né? O discurso de humilde, ele está o tempo todo, né? Talvez a culpa seja do vernáculo, porque não existe o verbo humildecer, né? Fala em ser humilde, mas, né, o que é ser humilde, né, na prática? Ser humilde não é só ir lá tomar o cafezinho lá com
com as amigas, né, da Lúcia, né, do Miguelito, né? Ser humilde é uma coisa que transcende a isso, principalmente quando se fala de respeito, né? Então, eu acho que assim, o desafio ele é muito grande e, para usar uma expressão, né, que a Rosane tentou falar, quer dizer, não basta a mulher de César ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então, quando ela fez, a Rosane falou, né, de uma relação de coisas que foram feitas, falei, né, legal, será que as pessoas estão vendo, estão percebendo isso? E talvez aí, com a minha experiência aí de várias situações, onde eu já tive, né, em montar isso, o CEO está sempre olhando a metade do copo cheio, a comunidade está olhando a metade do copo vazio. Tem que entender isso, né, e começar a lidar com isso. Para a comunidade, o copo está vazio, por mais que eu acho, né, que tem metade do copo cheio lá. E tem coisas, lembrando de novo, né, o Brunner, a questão do lucro, né, as empresas, né, de mineração no geral são muito lucrativas. E a gente tem até em certo sentido, até uma formação, né, cristã de o lucro é pecado, né? Eu trabalhei uma época com a Embraer, ela teve um lucro enorme e a gente fez todo um trabalho para dizer, olha, não, mas esse lucro não foi tão grande assim, não é tão bem assim, né? Tem isso daí. E um outro ponto, assim, só para concluir, que eu queria, né, que prestasse atenção, você tem os tribunais, né, onde milita, né, o doutor Adriano, mas você tem o Tribunal da Opinião Pública. Tá? Então, no julgamento em que os diretores da Samarco foram submetidos, foram absolvidos. Eu não queria que ninguém fosse condenado, não é nada disso. Isso, do ponto de vista de reputação, ó, legal, eles foram absolvidos. Do ponto de vista de respeito, fala, olha, nem a justiça leva a gente a sério, né? Por isso que eu vou buscar justiça, né, justiça lá fora. Então, essas pequenas coisas têm que prestar atenção, né? Na hora que saiu a notícia, né, de que os que estavam sendo julgados foram absolvidos, tinha que ter um plano para saber como é que a opinião pública vai lidar com isso, porque, do ponto de vista da opinião pública, eles já estavam condenados. Então, não esquecer nunca, né, que, além dos foros, né, formais de justiça, né, tem esse negócio chamado opinião pública, e ela é implacável. Com ela, às vezes, não dá para negociar, não. Tá? Bom, obrigado, Valdeci. Eu queria voltar num ponto mencionado pela Rosane na fala dela, muito enfaticamente, que é a questão da definitividade, né? O aspecto de definitividade das reparações. E isso foi mencionado também pelo Brunner, ao se referir aqui à necessidade de se resolver as indenizações. Então, eu vou oferecer aqui a mesma pergunta, né, para o Miguelito, representante, né, de pequenos agricultores em Minas Gerais, né, para a Luciana, representante de pescadores no Espírito Santo, né, e para o representante do Poder Público de Rio Doce, né, do Poder Executivo de Rio Doce, o prefeito Silvério. Né, quão próximos estamos dessa definitividade, né, e o quanto caminhamos, né, ao longo desses 10 anos? Eu comecei, né, até sem agradecer a vocês da revista Brasil Mineral pela oportunidade de estarmos aqui, né, Luciana? Me sinto honrado de estar aqui. Até fiquei um pouco surpreso, né, porque entraram em contato comigo. Eu nem falei assim, por que de eu estar aí, né? Humilde produtor, estar aqui com vocês, me sinto honrado e é um prazer. Esse tema, inclusive, eu até fiz questão de anotar aqui, né, nos outros espaços que tiveram aqui na parte da manhã, e é um tema bastante complexo e, para nós, quanto atingidos, assim, um tanto quanto doloroso. Vou voltar um pouquinho no tempo, quando veio o Sistema Novel. E o Sistema Novel, ainda que ele tenha sido feito, né, diretamente com a participação do juiz, na época, doutor Mário, e nós tivemos a oportunidade de estar no gabinete do juiz lá, com a participação de alguns advogados, até mesmo do Ministério Público. E, infelizmente, nós observamos, né, que aquele sistema de indenização, que me desculpe aqui os representantes da empresa, era uma forma de tentar resolver o problema da melhor forma possível. E nós entendíamos que não era daquela forma.
E, infelizmente, os advogados se apossaram da maior parte daqueles valores. Tanto é que agora, recentemente, tivemos aí, né, a Polícia Federal indo atrás desses advogados, porque eles ganharam, assim, milhões e milhões, porque nós que estamos lá, que entendemos, nós sabemos quem é atingido e quem não é, né, até por isso que a questão do diálogo seria extremamente importante. Nós tínhamos pessoas lá, próximas da gente, que os advogados de outro território foram lá dentro e disseram que eles tinham 5 impactos. E eles receberam por 5 impactos. E, às vezes, a gente que está lá dentro do território, literalmente com a lama nos pés, nós tínhamos dificuldade de receber ou ser ressarcido por um único dano, né? Então, assim, esse ponto do Novel foi, assim, terrível para nós que fomos atingidos diretamente, né? E agora, nessa questão nova, e eu vou trazer isso, vou até expandir um pouco, essa questão desse momento agora que está sendo trazido aí do encerramento das indenizações. O que acontece? Realmente foi um valor gigantesco, né? Não consigo nem imaginar a quantidade de dinheiro que é isso, mas aquilo para nós, quanto atingido, que nós identificamos, enxergamos, inclusive é algo que a gente tem cobrado do poder público. Nós entendemos que a maior parte vai ficar para o governo federal, para o governo estadual, para as prefeituras e, mais uma vez, os atingidos não foram ouvidos, não participaram, não sentaram na mesa de discussão e, mais uma vez, aqueles que não conseguiram ser ressarcidos lá no sistema Novel, com muita luta, poucos conseguiram ser indenizados no programa PIM. Mais uma vez, essas pessoas vão ficar de fora, né? Então, assim, e só para poder fechar essa questão que estão trazendo, da necessidade de finalizar isso. Também se falou aqui, citou lá Cruz das Almas, de manhã, né? Me esqueci aqui, não sei se foi a Ana Amélia que citou isso aqui. E ela fala que eles foram para lá para fazer um levantamento a respeito dos metais pesados. Para nós que estamos lá no território, mexendo, lidando com isso, imagina os pescadores que eles dizem que a água já está apta para pescar. E nós sabemos que não é tão fácil assim, até porque os laudos contradiz, né? E o solo, só para vocês entenderem, nós temos propriedades lá com laudos emitidos pela própria Fundação Renova, tem áreas no nosso terreno que tem um método de rejeito. Então, como que vai ser uma indenização? Vai, né, quitar tudo ali? Não, está tudo acabado e tal, recebeu quem recebeu e vida que segue. Infelizmente, não é assim. Então, assim, mais uma vez, a gente precisa ter um diálogo com as comunidades, essa transferência de responsabilidade. A gente passa para o governo federal, para o governo estadual, para as prefeituras e vamos dar um tchau para todo mundo. Isso, sim, é a questão do respeito, né? Ainda que a gente respeite as pessoas quanto ao CPF. Mas quando a gente olha para o CNPJ que está por trás, aí a gente tem que repensar isso aí. Ok? Luciana. Vou fazer como um Miguelito, vou voltar um pouquinho atrás. Vocês lembram que eu comentei com vocês que 38 bilhões, né, foram colocados nos territórios e minha comunidade não mudou. E aí, realmente, Bruno, Samarco tinha uma boa, ou tem, continuará tendo, como as comunidades. A única coisa que a minha comunidade tem, Vila Regência Augusta, onde estão depositados mais de 30 mil toneladas de metros cúbicos de rejeito, foi a Samarco que colocou, quando ela entrou no nosso território em 2015, meados de 2016, que foi um parquinho, porque nós falamos, né, que nós conseguimos comover. Aí eu lembro do Sérgio, lembro do Rodolfo, e que nossas crianças haviam perdido o lazer, que é também uma forma de indenização. E aí eles se comprometeram, e nós temos um parquinho, nós temos uma ETA, porque a nossa ETA estava defasada. Então, algumas coisas que a Samarco falou que ia fazer, a Samarco fez. Ai, não é meu, não, é? Espera aí. E... Desliga aqui para mim, por favor. Desculpa, gente. Então, quando a Renova entrou, a gente nem queria muito, porque nós estávamos acostumados com um pouco do diálogo da Samarco. A Samarco mostrou, em poucos momentos, uma coisa chamada longanimidade, que talvez vocês não entendam, me desculpe, mas é a capacidade de se colocar no lugar do outro. E isso se perdeu, infelizmente, com a Fundação Renova.
E isso é primordial, porque tira de uma corporação a visão mercadológica dos territórios e das pessoas. Isso é muito importante, e isso é muito difícil. Eu não sei se todo mundo que trabalha na operativa da Samarco tem isso, mas as pessoas que entraram no meu território entenderam a nossa dor, porque a gente também foi muito contundente, sabe? Eu venho de um território que é uma zona de sacrifício, então a gente sabia mais ou menos o que nos aguardava, uns 20%. Então, quando ela entrou, ela ouviu. Ela ouviu mesmo, ela acolheu a nossa dor. Isso é fato. E isso eu digo como atingida, como pescadora, como filho de pescador, como filha de um homem que criou 15 filhos na força de um braço. Porque meu pai, eu sou do tempo de canoa, barco era para quem era rico. E nós éramos muito pobres, meu pai tinha canoa. Meu pai criou 15 filhos na força motriz de um braço. Então, a gente, quando eles chegaram lá, a gente foi muito enfático. Eles conseguiram se calar e nos acolher. E entender que, naquele momento, a gente precisava, e eles se colocaram. E eu preciso deixar isso registrado. E isso se perdeu, em algum momento, com uma falta de comunicação. Mas também foi colocado para nós a questão da indenização, que é diferente da reparação, que são dois conceitos diferentes. A indenização é algo que eu posso pagar, é um repasse financeiro, eu consigo mensurar. A reparação ela vai para além disso. Então, no primeiro momento, foi nos dado a possibilidade dos pescadores, porque se falava muito desse dano, né, da cadeia produtiva da pesca. Nós, as mulheres, fomos vítimas de um racismo de gênero por parte da Fundação Renova, porque muitas mulheres, como eu, né, por exemplo, no nosso território, que tinha barcos de pesca, que tinham negócios, não puderam fazer cadastro como donas. Elas tiveram que ser colocadas como dependentes de seus maridos. É tanto que isso depois faz uma CP. Então, nesse contexto, a indenização também ela passa a ter esse sentido, né, de um racismo patriarcal, de uma sociedade misógina. E aí abre, sabe, esse campo fértil para o novel, que abriu portas para muitas pessoas, mas que, em compensação, também foi uma violação de direito, porque nos dava uma quitação geral, né? Você assinava, era mais fácil receber, mas, por outro lado, te dava uma quitação geral. E, hoje, muitos dos atingidos que não nos ouviram, que não ouviram a força-tarefa, padecem, porque hoje não consegue acessar o PID, porque hoje não consegue acessar o AF, porque hoje não consegue, por exemplo, acessar o PTR, que é o Programa de Transferência de Renda. Então, tem essa finitude. E isso é muito paradoxo, sabe? Porque, como o prefeito colocou, a gente precisa terminar, a gente precisa fechar essa porta da indenização para que a gente possa entender que tem uma reparação a caminho. Mas como que eu vou falar para um pescador, para um agricultor que vai lidar com mais de 20, 30 anos com o solo e os corpos hídricos contaminados, que ele vai conseguir viver com isso com R$35 mil? Como que eu falo disso? Porque nem todas as pessoas, nem todos os atingidos vão conseguir acessar o PTR, porque tem uma linha de corte. Essa linha de corte ela é desumana. Então, é paradoxal, porque é preciso da finitude, porque a gente precisa olhar para frente, porque a gente não pode, né, arrastar essa corrente. Infelizmente, né, é uma frase bonita, mas, infelizmente, quem vive de passado é museu. A gente precisa virar essa página. Mas o valor é baixo, 35 mil. 95 mil para o PTR da pesca, para o PTR da agricultura, não é isso? 95 mil. E aí a gente vai para a repactuação. 1,5 bilhão é destinado para as indenizações individuais, é a menor percentual. Em um acordo de 170 bilhões, o menor valor foi destinado para as indenizações individuais, 1,5 bilhão. E a maior parte vai para o poder
da União, vai para o governo, né, federal, que estou falando aí em 41 bilhões e 300 milhões, 35 bilhões, eu acho que para o Espírito Santo e um pouco mais, não sei, acho 40, 42 para Minas, não sei, gente, mas é isso. Então, como é que a gente explica isso dentro de uma comunidade? Né? A Rosana falou que nós atingidos vamos usufruir. Oxalá, tomara, Rosana, porque, na verdade, a maior parte vai para os entes federativos. E aí a Samarco ela tem um compromisso, né, de um cronograma de ação de 20 anos. É um cronograma de ações de 20 anos para atestar a execução dessas políticas públicas, acho que é mais ou menos isso, para financiar isso, 20 anos. E eu espero que esse financiamento, de fato, os entes federativos consigam reverberar nos meus dentro dos territórios para que essa indenização ela seja muito mais a nível social, no olhar da saúde, da vulnerabilidade, do saneamento básico, da segurança hídrica, do que os 35 mil que vai fazer, porque esses 35 mil não vão dar conta, sabe? Mas é preciso caminhar, e já é um começo. Tá bem. Rosane, você queria comentar alguma coisa sobre a questão das indenizações? Quero, na verdade, reverberar aqui um pouco da fala do Miguelito e da Luciana. Não no sentido de questionar, né? Eu acho que o lugar de fala de vocês, né, as narrativas que vocês trazem, de novo, são muito legítimas, eu acho que não é esse o ponto da discussão. Mas ela trouxe uma dualização muito interessante, que eu acho que é legal as pessoas entenderem. Né? Assim, o acordo nos seus 170 bi, ele é indenizatório e reparatório. Né? Então, o que ele fala, em resumo, aqui de uma forma bem simples? As portas indenizatórias da época da fundação, você, Samarco, vai reabri-las e fechá-las em determinados momentos. Tá? Você vai abrir uma outra porta, chamada PID, que nós estamos com ela em aberto ainda, e essa porta ela tem critérios mais flexíveis do que as outras, porque a proposta dela é indenizar o maior número de pessoas possível. Tá? E ela segue aberto até 4 de julho, se eu não me engano. 4 de julho. Mas como é que qual é o olhar que a gente precisa trazer? E isso é desafiador, tá? É entender as duas lógicas, reparação e indenização, como simultâneas e complementares, né? 35 mil reais não vai resolver. Mas o que é necessário? Esse recurso que vai para os entes estaduais e federativos precisam ser convertidos em projetos e iniciativas para que cheguem o quanto antes nesse território, onde as pessoas estão recebendo os seus 35 mil reais, para que, uma vez que a indenização acabe, a reparação estruturada nos programas de... Ela falou PTR, né, Programa de Transferência de Renda, e o acordo ele prevê outros programas. Eles se materializem e consigam, de fato, gerar renda. Porque qual é o desafio quando você fala de uma reparação tão longa? Né? É você sair da lógica de indenização, mês a mês, e você trabalhar com geração de renda. Então, a proposta dessa alocação de recursos a nível federal, estadual e municipal é para isso. É para você trazer estrutura, né? Projetos estruturantes. Então, vai ter novas estradas, pontes, rodovias. De novo, né, quando eu falei lá no início, iniciativas voltadas para a educação, para saneamento básico, para a saúde, para direito da mulher, para direitos indígenas, das comunidades, povos indígenas e comunidades tradicionais. Então, elas precisam caminhar simultaneamente. Né? Se elas não caminharem simultaneamente, aí a gente tem, na reparação, outro desafio, né, que é a ausência dessas soluções no tempo e na urgência que elas precisam acontecer. Tá? Mas tudo isso só para trazer um pouco de explicação e, obviamente, acomodar a fala dos atingidos. Só uma última informação que eu acho importante. A gente sabe que o tema do rejeito depositado no fundo do Rio ele é um tema crítico. Né? O que o acordo fala? Samarco, você tem que tirar. Tá?
Só que eu vou tirar quanto? Eu, Samarco, vou retirar quantos milhões de metros cúbicos que estão lá? Então, vai ser feito um estudo, ele já está nas suas fases iniciais, esse é um estudo muito técnico, porque qual é o desafio? É uma quantidade tão grande de rejeito que, se eu tirar daqui da direita e colocar na esquerda, né, o mesmo volume, eu posso produzir um outro impacto ambiental tão grande quanto. Então, o desafio desses estudos, a proposta desses estudos é falar assim, quanto que a gente consegue tirar, porque a gente entende que retirar tem uma mensagem, né? Mas quanto que é possível tirar sem provocar um outro dano. Então, esse estudo é para chegar nessa, digamos assim, nessa quantidade ideal. E aí a gente tem o IBAMA participando de toda essa avaliação e, no futuro, vai fazer o licenciamento para que, como eu disse, né, se a gente tirar tudo, eu vou promover um outro desastre tão grande quanto. Então, acho que essa não é a proposta. Então, o tema que está por trás da retirada dos rejeitos se desenrola dessa forma. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Rosane. Eu ainda quero muito ouvir o que o prefeito Silvério tem a dizer, mas o Brumer pediu a palavra, então eu vou deixar o prefeito Silvério finalizar e depois a gente abre para questões aqui da plateia. Não, eu queria sugerir aqui uma discussão do tema que foi colocado por vocês três, né? Quando eu digo que talvez um tema prioritário seja a indenização, esse é um ponto. Mas aí eu vou entrar no seu tema. O que a gente cometeu de erro para que, de fato, o recurso vai para aquele que precisa ser indenizado e outros não tirem proveito disso? É isso? Você mesmo levantou. Muito advogado tirou proveito disso. Quer dizer, esse é um erro que temos que ver agora como corrigir. Não é isso? Agora, mesmo com termos diferentes, a indenização tem um termo, mas entra num outro termo que foi muito bem colocado por vocês duas, né? Primeiro, são recursos que vão ficar aí na mão de governos durante X anos, e se eu pudesse dar uma sugestão, é que a mobilização de todos que foram atingidos, das lideranças locais, simplesmente não abandonassem o tema pós-indenização. Porque a gente sabe que sempre existe o risco do recurso que será colocado ser, não de forma adequada, investido. Quer dizer, qual é o benefício? Me lembro bem de novo, gente, quando a gente fez esse planejamento lá no início da Renova, que a gente dizia o seguinte, cabe a nós deixar a região, sob o ponto de vista físico, melhor do que era antes, né? E, de novo, se existe um recurso que vai ser colocado para saneamento, para desenvolvimento da região local, e não for bem aplicado, concordamos todos que não terá sido atingido o objetivo. Então, daí a minha sugestão de que não haja uma desmobilização pós uma indenização. E indenização essa também que tem que ser acompanhada para que outros não tirem proveito daquilo que foi colocado. Tá certo? Eram esses os comentários que eu gostaria de fazer. Obrigado, Brumer. Prefeito Silvério. Bom, o tema indenização é algo que ele é realmente impactante, faz uma diferença muito grande no processo da reparação e nenhum de nós temos dúvida disso. Eu acho que as falas do Miguelito, da Luciana, elas trazem um sentimento de certeza em torno de algo que eu venho expressando já há muito tempo, desde 2018, na verdade, quando eu ainda era membro do CIF e esse tema era o tema que mais movimentava as pautas nossas no CIF. É extremamente importante e fundamental a gente dar definitividade ao processo indenizatório. O modelo está longe de ser o ideal. Está longe de ser o ideal, porque, de fato, nós tivemos pessoas que moram em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, que nunca tiraram ouro, nunca pescaram no Rio Doce, não são produtores rurais, não são artesãos, e que foram indenizados com 4, 5, 6 danos, receberam quase R$1 milhão. Advogados que têm a sua legitimidade dentro do processo, mas que
acabaram usando de uma série de artefatos aí para poder se beneficiar do processo, e isso impediu que atingidos reais e de fato pudessem ter os seus direitos reconhecidos e que talvez nem terão. Então, mas é o modelo possível, homologado pelo STF e que está aqui disponível, que nós precisamos, de fato, caminharmos juntos, poder público, atingidos, empresas, no sentido de dar definitividade a esse processo. Isso é um ponto. Por quê? Porque nós temos um leque de oportunidades e de ações que são extremamente importantes e que eu, com todo o respeito a todos nós atingidos, cada um da sua forma, talvez mais importantes que o processo de indenização individual. Tá? Nós temos ações estruturantes que elas estão com recursos alocados nos governos, nível federal, estadual e municipais, que eles precisam chegar, de fato, tá, na ponta, nas comunidades, e para isso é extremamente importante que, encerrando o processo de indenização, todos nós possamos ter condições de pensar projetos estruturantes, tá, para as nossas comunidades. E isso é impossível de acontecer hoje. Tá? É extremamente importante que os atingidos, após serem indenizados, eles tenham uma condição de pensar estruturalmente o melhor para as comunidades e apresentar projetos, ações, mobilizar para que a gente consiga acessar os recursos que estão no governo federal. Porque uma crítica que eu faço abertamente, e eu sempre brinco que eu posso fazer, que eu sou do mesmo partido do presidente da República, mas que coloco sempre que o meu partido é a minha cidade. Eu visto, em primeiro lugar, a camisa e balanço primeiro a bandeira da minha cidade. Nós precisamos fazer e nos organizar para que os recursos saiam de Brasília, saiam do Palácio da Liberdade, aqui em Minas Gerais, e que chegam, de fato, lá na ponta. Porque o meu grande receio é que esses recursos todos eles vão para outros locais, outras áreas que não foram, de fato, impactadas. Tá? Nós tivemos um movimento importante e muito articulado do ministro da Casa Civil, Rui Costa, ainda quando o CIF estava em funcionamento, para o reconhecimento do sul da Bahia, e que, pleiteando recurso, pleiteando reconhecimento, indenização e tudo mais, e, assim, qual que é o meu grande receio? É que esses recursos eles vão para áreas que não foram impactadas. Então, nós precisamos de dar definitividade ao processo de indenização para que nós possamos nos organizar e apresentar projetos e bons projetos para a gente poder conseguir captar esses recursos e fazer eles serem efetivos onde realmente deve ser promovida a reparação. É muito recurso, tem muitas ações que precisam ser desenvolvidas e que nós precisamos urgentemente de pensar estruturalmente o que nós precisamos, o que nós devemos fazer para a efetiva reparação. E nós precisamos fazer isso conjuntamente. Tá? Então, esse é meu ponto de vista. Assim, eu acho que nós precisamos efetivamente fazer essas ações saírem do papel. Só um detalhe para finalizar, Adriano. Em Rio Doce, nós vamos receber, Luciano e Miguelito, um valor de 244 milhões de reais, na medida que nós assinamos um termo, né, junto com a Samarco, aderindo ao processo da repactuação. 244 milhões representa quase 5 vezes o orçamento de um município que tem 3.000 habitantes, que tem 112 quilômetros quadrados. Isso é muito recurso. Eu fui vice-prefeito em 2009, retornei, me candidatei a prefeito em 2012 e fui reeleito em 2016.
quando eu saí em 2020, eu prometi que eu não voltava nunca mais. Eu, infelizmente, ou felizmente, queimei minha língua, voltei, mas o grupo político ao qual eu pertenço, quando me propuseram um retorno, eu disse que eu só voltaria se assumisse um compromisso comigo que nós iríamos constituir uns fundos soberanos no município de Rio Doce. Uns fundos soberanos para a gente poder aplicar cada centavo dos recursos que nós iremos receber da repactuação desses fundos, protegendo o capital de tal forma que esses recursos eles pudessem impactar a vida de cada riodocense nos próximos 50, 100 anos. Ou seja, nós constituímos o Fundo Soberano, constituímos um conselho gestor desse fundo soberano, na verdade, é mais de um fundo soberano, e já estamos começando a estruturação deles com uma gestão extremamente desvinculada do prefeito, sendo gerida exclusivamente, esses 240 milhões da repactuação, eles serão geridos exclusivamente por um conselho gestor, formado por 6 representantes do poder público e 6 representantes da sociedade civil, com 2 vagas da sociedade civil, obrigatoriamente de pessoas atingidas, eleitos pelos atingidos, com representantes de diversos segmentos da sociedade. Eu estou dizendo isso aqui porque é a forma que nós encontramos que o recurso da reparação ele chegue de fato e alcance de fato os objetivos que a comunidade espera nesse processo. Então, a gente precisa de se organizar, nos organizarmos, para poder, de fato, promover uma reparação justa, possível, a todos os impactados. Bom, obrigado, prefeito Silvério. Vou relembrar que, no início aqui da nossa conversa, falou-se muito, né, da importância do diálogo e do empoderamento, né, ao longo desses 10 anos, né, como uma grande lição de Mariana. A gente ouviu vários exemplos. Falou-se também de como desenvolver formas de governança. Acho que aqui tem um exemplo também que sublinha essa necessidade de desenvolver governança e também, certamente, é um aprendizado desses 10 anos. Eu havia dito, né, que ia franquear a palavra a interessados, caso desejassem fazer perguntas. Peço apenas que se manifestem e se identifiquem ao fazer a pergunta. Acho que temos microfones aqui na plateia, né? Boa tarde, Eugênio Singer, não sei se vocês me conhecem, eu fui presidente da Rumble, eu fui parte da Força Tarefa, né, dos especialistas, que durante quase 5 anos fizemos as auditorias dos 42 programas de reparação integral da bacia do Rio Doce. Todos nós fomos atingidos, não menosprezando, né, os atingidos que sofreram os principais danos, mas eu tenho aqui no coração 5 instantes desse processo, né, de tão estressante que foi o processo de tentar fazer com que isso aqui, e eu parabenizo muito a Brasil Mineral e o Rolf, por finalmente poder trabalhar sem o E e sem o X, mas com, né, tem que ser mineração com comunidades. A gente tem que trabalhar de uma forma construtivista, conjunta. E a fala de cada um de vocês aqui me impressiona muito, né? Primeiro, pela Rosane, que eu sinto que a fala dela não é marketológica, não é corporativa, é uma fala que vem do coração. Pela primeira vez eu ouço alguém da Samarco falar com o coração sobre uma questão tão importante para esse processo. Mas eu acho que também, para poder trabalhar nessa linha, é necessário saber receber todos os conhecimentos que foram adquiridos durante 10 anos de desenvolvimento. E, em nome dos especialistas que trabalharam, foram mais de 200 especialistas trabalhando, da GV, das cooperações técnicas, da Rumble, do LACTEC, existe um conhecimento enorme para ser aportado.
A Rumble foi a primeira empresa a propor a resiliência do processo, num conceito que a gente concebeu e que os advogados abominavam. Falaram, não, jamais pode haver a resiliência. Nós vamos fazer o que existia. Melhorar o sistema é impossível, né? E a fala dos atingidos, né, toda a questão dos direitos humanos está retratado num livro que eu disponibilizo para vocês, que é Gestão de Desastres e Governança, Caminho para uma Sociedade Resiliente, que os 40 consultores da Rumble fizeram contra a vontade da própria empresa de divulgar, mas com a anuência de pessoas especialistas que falaram, não, esse livro deveria estar em cima da mesa de cada gestor ambiental. Pela humildade também do Brumer, que após um assédio moral que a gente recebeu, ele e o Roberto Vac foram ao escritório da Rumble lá a pedir desculpas pelo que havia ocorrido, né? Então, que eu acho que é extremamente importante essa questão que você falou da humildade. Bom, por Rio Doce, que Rio Doce tem os melhores indicadores de saneamento da bacia, e que, como polinização, deveria usar o modelo que foi desenvolvido por um profissional para lá, para os outros municípios, com verba muito bem alocada para resolver um dos problemas principais, né, dessa área. Então, eu acho que se a gente trabalhar nessa direção, que é nada mais, nada menos do que a governança, que a governança, na sua essência, é o poder compartilhado. Mas, para você praticar o poder compartilhado, primeiro você tem que ser humilde, e saber receber, e saber trabalhar junto. E, às vezes, saber que você tem que ceder a opiniões diferentes. E não tenha dúvida que, apesar de tudo que aconteceu na área, e a gente viu nos vários seminários dos atingidos, houve um conhecimento, um amadurecimento político das comunidades nessa região, que muitos se tornaram vereadores. A fala da Luciana hoje aqui, a gente sente um orgulho enorme de que tenha evoluído para uma situação onde que a gente possa trabalhar de igual para igual nas discussões e no processo de tomada de decisão. Então, eu acho que a gente está dando um passo correto de trabalhar em conjunto. Agora, obviamente, que acho que o Brumer tem a plena razão, que precisamos cuidar para que os recursos não sejam, dos recursos dos atingidos, não subsidiem a regularização do salário do funcionário público de Minas Gerais e do Espírito Santo, que não vá para o metrô de Belo Horizonte, que não vá para outras áreas, a não ser para aqueles projetos que possam reparar e dar condições melhores. E eu acredito que a gente conversando com as pessoas que foram atingidas, como o seu Quintão, que a gente foi lá na casa dele logo depois do acidente, o que é que o pessoal quer? Ele quer o retorno da vida dele. A gente tirou a vida dessas pessoas, tá? A única coisa que eles querem é um pouco do retorno da vida que eles tinham. E quando se transferiu as pessoas para Mariana, e as mulheres se adaptaram, os filhos se adaptaram a uma nova realidade urbana, tudo, e às vezes o marido ou a própria esposa voltavam ao seu local, porque falavam, não, minha vida é aqui, eu quero continuar vivendo nessa região, mesmo com os impactos, mesmo com toneladas de resíduos sobre a minha propriedade, mas eu vou tentar fazer alguma coisa que retorne um pouco a qualidade de vida e a vida que eu tinha. Então, pensar em dar o mínimo do retorno de vida para todos aqueles que foram atingidos é o mínimo que a gente pode fazer para as comunidades. Muito obrigado, Eugênio. Obrigado por compartilhar. Alguma outra observação, perguntas? Paulo. Tudo bem, Adriano? Obrigado. Bom, queria dar os parabéns pelo excelente painel. Né, você coordenou muito bem, mas acho que cada um foi elegante na forma de tratar os assuntos e eu queria, vamos dizer, dar o meu apoio e reconhecimento aos atingidos, que não é simples, né? Eu tive a oportunidade de ir no Rio Doce todinho e via a realidade, né, de vários de vocês.
Dona Rosane, você sabe que eu admiro o seu trabalho desde a Bamin. Queria desejar muito sucesso na Samarco, mas eu não sei se é pergunta ou se é uma tarefa para você. Mas agora não é nem de ter ninguém da Samarco aqui, nunca fui da Samarco. Mas todo mundo falou, principalmente no final, de que todos esses programas a gente tinha a oportunidade de deixar o Rio Doce melhor do que era. E eu não estou querendo entrar no assunto dos resíduos que ficaram no leito, e eu concordo com você, tirar vai causar um dano talvez pior do que deixar ele lá, né? Mas o Vale do Rio Doce ele foi judiado desde a época da colonização, né? A cidade joga os seus resíduos de esgoto no rio, todas, pelo menos era assim antes, né? Antes do acidente. Os resíduos que vêm pelas chuvas, carreados pela erosão, dos morros pelados, né? Quem passa pelo vale, você vê que é impressionante como é que os morros são desmatados, joga resíduo talvez muito ou tão grave quanto os resíduos que vieram da barragem. Alguns anos atrás fizeram uma análise do resíduo que novo, 97% era dos morros. Quer dizer, é uma tragédia que estaria se renovando a todo ano. Aí, voltando para os programas, aí que é a pergunta. Alguns programas eles têm um cunho de revitalizar o rio de uma maneira fantástica. Recuperação das margens, recuperação da mata ciliar, reflorestamento com mudas nativas de 40 mil hectares. Nós estamos falando mais de 2 milhões de árvores. E para fazer esse contingente todo, a Samarco não, a Fundação Renova, ela desenvolveu uma cadeia produtiva de coletores, né? Tem a Casa de Sementes, você já foi lá? Rede de Sementes. Fantástico, né? É um projeto maravilhoso. E aí a pergunta que... E tinha uma outra proposta, que é o dinheiro da repactuação, os governos promoverem o saneamento básico de todas as cidades ao longo do Rio. A minha pergunta, se não tiver no plano certinho para fazer, vai ficar como uma tarefa para você. Esses programas de revitalização do vale, né, tanto do ponto de vista ambiental quanto de saneamento básico, eles estão dentro do programa para serem cumpridos? Obrigado, Paulo. Estão, Paulo. Desculpa, Rosane, eu só queria aproveitar, porque vou devolver a palavra para todos se pronunciarem a respeito da intervenção do Eugênio, para você responder a pergunta do Paulo. E também chegou uma outra pergunta, esse evento está sendo transmitido pelo YouTube, então chegou uma outra pergunta da Flávia Fonseca, né, a qual eu complemento também. Se existe, quais são as formas de monitoramento com relação aos recursos repassados ao poder público com base no acordo de repactuação? Então, tem um monte de coisa para ser falada aqui. Pode começar, Rosane. Bom, vamos lá. Respondendo à pergunta do Paulo em relação à pauta ambiental, o chamado PRA, Programa de Recuperação Ambiental, ele se propõe justamente a dar continuidade a todas essas iniciativas, aos programas fantásticos que eram desenvolvidos na bacia do Rio Doce, né? Então, quando você fala de 40 milhões de hectares, né? 40 mil hectares, quando você fala das nascentes, quando você fala da utilização da rede de sementes, tudo isso forma um bloco e tem várias outras atividades que estão dentro desse programa de recuperação ambiental, que elas são um segmento daquilo que já era feito antes, né? Então, a gente, enquanto Samarco, suas acionistas e, obviamente, o território, se beneficia, né, daquilo que foi bem feito, que foi bem posto, e a gente carrega isso para os próximos anos, porque o efeito é de fato positivo. Muito se fala sobre
a contaminação real que foi gerada, né, pelo rompimento da barragem, pelas atividades industriais, né, legais ou ilegais que existiam ali ao longo do rio. Mas, para falar de saneamento, o acordo, ele tem um programa, né, que ele toca nessa área, né? Então ele destina recursos para solucionar a questão do saneamento desses municípios, mas ele está atrelado à adesão, né? Então municípios aderentes são beneficiados e municípios não aderentes eles não têm acesso a esses recursos. Então funciona um outro gate, digamos, de solução real, né, e completa dos danos do rompimento tem a ver com a voluntariedade dos municípios em aderir ao acordo e acessar todas as verbas, não apenas numa linha em específico, né, que fala de recurso direto, que é essa linha que o Silvério tocou, mas também em outras linhas que o acordo disponibiliza. E aí tem uma pergunta, e o Silvério e o Brumer também comentaram em relação a como é que a gente monitora, acompanha esses recursos, né, que estão nos entes públicos. Como falar? Não é do papel da Samarco fiscalizar o ente público, mas, numa lógica de diálogo e de cooperação, a gente já está numa agenda de articulação com os governos estaduais e com o governo federal, para que as nossas execuções, as nossas entregas sejam percebidas por esses entes e eles entendam a relevância de que as soluções vindas deles cheguem no território quanto antes, né? E o Silvério foi muito feliz quando ele travou ali no tempo, né? Assim, precisa terminar a indenização individual para que chegue a reparação coletiva. A gente abriu, deve ter mais ou menos um mês e meio, uma agenda de articulação com o governo federal, diretamente com a Casa Civil, né, para mostrá-los, através da execução da Samarco ao longo desses 6 meses, o senso de urgência que o território tem para que esses projetos estruturantes cheguem no território. Nosso time institucional segue numa articulação quase que contínua com deputados federais, com alguns ministros. A gente tem uma pauta, né, que é um pouco técnica com alguns ministérios, mas a gente também abre essa agenda com os ministérios, porque alguns recursos estão alocados especificamente nos ministérios para que essas soluções sejam criadas. E aí isso se soma, né, à articulação que líderes como o prefeito Silvério e vários outros podem fazer, como se fosse uma lógica de sanduíche, né? Então, a gente acessa por um lado, os prefeitos também acessam por o outro, tentando sensibilizar a liderança política que está de posse desses recursos para que as soluções cheguem. Obrigado, Rosane. Prefeito Silvério, você queria fazer um comentário? Eu queria fazer uma ponderação em relação à questão do saneamento. Existem os programas previstos na repactuação, né? E também existem ações que estão previstas por parte do governo federal, do governo estadual, que, independente do município ter aderido ou não a um acordo, essas ações vão chegar nos municípios. Agora, tem um fator extremamente importante e impactante, que o PG-31, que era um dos programas anteriores à repactuação, o PG-31 tratava exatamente o saneamento, as questões de tratamento de esgoto, destinação final de resíduos sólidos, e que a gente tinha em Rio Doce, né, tem em Rio Doce uma condição diferente da maioria dos municípios atingidos, que a gente trata 100% do esgoto de Rio Doce desde 2003. Foi uma medida compensatória a construção da usina de Candonga, no município. E que esse programa, o PG-31, ele possibilitou que os municípios ali da calha do Rio Doce eles pudessem avançar e avançar muito no processo, Paulo, de
tratamento do efluente. Tá certo? Então, nós já tivemos um avanço considerável por parte da maioria dos municípios da Calha. Nós temos poucos municípios que ainda estão com os recursos parados, né, e que estão em processo aí de contratação para execução, mas nós tivemos um avanço gigantesco no PG 31 e que a gente espera que agora, com o processo da reparação, a gente consiga avançar muito mais e, se não concluir, de fato, 100%, a gente ter uma condição muito melhor. Né? Era isso. Obrigado, prefeito. Luciano. Flávia, o nome da participante. Da pessoa que fez a pergunta. Então, realmente, nem a Fundação Renova, nem as mineradoras têm a função de fiscalizar, embora a gente também entenda, por um aspecto ético, é interessante fazer um acompanhamento. No anexo 6, porque a repactuação ela foi dividida em 23 anexos, a 6 é diretamente ligada à participação e controle social. Então, em fase do anexo 6, cláusula 7, a Presidência da República baixou uma portaria, acho que é 195, agora de maio, que fala da formação de um comitê de participação social com 36 membros. Entre eles são, acho que 11 vagas para o Ministério, entre eles 18, né? Isso, porque tem a questão da paridade. Obrigada. E aí tem aí o Ministério da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento, o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, tem das cidades. Então, cada um, né, vai ocupar uma vaga, depois também o próprio da presidência, e 18 para a sociedade civil, sendo 4 do CIF, 3 para quilombola, 3 para indígena. O que eu quero dizer? Que esse conselho ele vai ter uma característica de ser consultivo, deliberativo, fiscalizador. Então, respondendo, a gente vai ter essa ferramenta também de fiscalização e, sobretudo, também ao Ministério Público, que tem o dever constitucional de fazer essa fiscalização. Então, a gente tem o Ministério Público, né, que continua aí, e vamos ter esse conselho, embora a gente questione a quantidade de vagas para a sociedade civil, mas aí a gente tem esse conselho que está sendo aí colocado para ser desenvolvido e para começar a trabalhar nessas questões. Obrigado, Luciana. Valdeci pediu a palavra também. Oi. Não, acho que é uma inquietação e quase uma provocação, né? O colega ali falou da preocupação com o dinheiro, se não vai para cobrir, né, rombo de funcionalismo, né, pode ir para emendas parlamentares. Então, assim, por mais que esteja se tentando constituir alguma forma, né, de conselho, a gente conhece razoavelmente esse país, isso, né, sobretudo quando se trata de dinheiro e de grandes volumes. Será que daqui a alguns anos a gente, ou a sociedade, não vai estar achando que o que a Samarco fez foi terceirizar a responsabilidade disso tudo, jogar para o governo e dizer, olha, o dinheiro foi dado, o dinheiro está lá com o governo, quer dizer, os atingidos podem continuar com os mesmos dramas, né? Mas, na medida que não haja uma gestão, né, uma governança efetiva, não sei se talvez um fundo soberano, como o prefeito Silvério falou, talvez resolva, mas eu trabalho muito com percepção. Para mim, a percepção que fica é tão terceirizando a responsabilidade. Isso não é mais problema meu. Tá? É uma percepção que eu sinto e fico perguntando se a sociedade não vai, daqui a algum tempo, olhar dessa maneira. Oi, Rosane. A Samarco ela não enxerga como terceirização, né? A gente também precisa entender aqui que o acordo ele é o produto de uma discussão de 4 anos e que envolveu não apenas a mineradora e suas acionistas, mas também vários entes do poder público, incluindo defensorias e ministérios públicos. Como é que a gente enxerga? E como é que o acordo está posto? Ele devolve para o poder público a responsabilidade de executar essas tarefas. Imagine, por exemplo, uma mineradora operando o sistema de saúde de 49 municípios.
Imagine uma mineradora operando ETAs e ETs de 49 municípios. Então, assim, está fora da razão da sua existência, mas estar no lugar da sua responsabilidade, a provisão para que isso aconteça. Então, o financiar tem a ver com falar para o poder público, vou te habilitar, sob o ponto de vista financeiro, e, em alguns aspectos, até mesmo da acordo, do ponto de vista de projeto. Então, a gente desenha o projeto, a gente discute com a prefeitura o projeto, a prefeitura aprova o projeto, a gente financia esse projeto executivo e a gente financia a execução desse projeto. Então, é muito dentro dessa lógica. Assim, não me compete fazer pela minha configuração, pelo que motiva a minha existência, que é uma atividade minerária, mas pela minha responsabilidade, eu te providencio os recursos para que você faça isso diretamente. Então, é assim que o acordo foi posto e que a gente está entendendo. Obrigado, Rosane. Brumer? Eu queria aproveitar esse gancho aí, gente, e fica aqui um pensar, e acho que o Silvério levantou bem. Vamos ter que ter uma governança bem adequada sobre esse passo 2, vamos chamar assim. Eu também tenho a mesma preocupação que foi colocada aqui. Quer dizer, amanhã, parte desses recursos, as pessoas são indenizadas, há um certo relaxamento, que é natural do ser humano, vamos chamar assim, E os recursos que têm como objetivo tornar o Rio Doce, ou a zona do Rio Doce, melhor do que era, sob o ponto de vista da sua infraestrutura, do seu saneamento, etc., se perder no tempo. Então, eu acho que, se vale aqui uma sugestão, acho que as lideranças da região devem se unir e criar uma forma de governança desse passo 2. Porque senão, daqui a pouco, corremos o risco mesmo, vamos ser realistas, entre, como é que chama, aproveitar o recurso e colocar onde não deve, empurrar com a barriga, sei lá que termo a gente vai usar, desculpa a expressão aqui, meio pífia, mas eu acho que tem que haver uma governança da bacia como um todo e dizer, olha, se tivemos um problema de governança lá atrás, que foi muito criticado, durante o período da Fundação Renova, que as coisas não podiam acontecer, porque passava por tantos órgãos que a coisa acabava, a ação propriamente dita não era executada, corremos um outro tipo de risco aqui, que esse recurso não chegar onde ele devia chegar. Então, eu sugiro, e nós estamos falando de 20 anos, que seja criado, e eu tenho muito medo, viu, com todo o respeito, quando fala em 30 e tantos representantes, eu fico preocupado, tá certo? Eu acho que talvez esses 36 tem que ter um outro comitê pequeno que acompanhe isso de perto, que chame a atenção. Sugiro a revista Mineral que aproveite esse ambiente que foi criado e, de vez em quando, façam aí um novo encontro como esse aqui, os recursos estão sendo realmente aplicados, etc. Quer dizer, nós, como sociedade, como todos, e eu tenho um carinho muito pelo Rio Doce, porque passei por lá, por Vale, por Uzi-Minas, por a Cesita, a antiga Cesita, por Samarco, por Cenibra e assim por diante. Quer dizer, e temos aí a condição, sim, de novo, vendo todos os problemas do passado, reconhecendo todas as dores que foram criadas. Mas eu acho que os recursos, se bem aplicados, eles têm condição de tornar a zona do Rio Doce, o Rio Doce, melhor do que era em termos estruturais, em termos de infraestrutura e assim por diante. Isso é, inclusive, uma nova região de atração de investimentos, com a infraestrutura melhor, com o saneamento melhor. Eu acho que tem condição, inclusive, de criar um novo cenário para o Rio Doce, com menos dependência dessas empresas que eu mencionei. Muito obrigado, Brumer. Miguelito, por favor. Só para fechar, e aproveitando esse espaço da revista aí, que tem um poder de alcançar um grande número de pessoas em todo o país, chamou a atenção, até fiz a pergunta aqui, nosso prefeito Silvério aqui. Por exemplo, Luciana falou aqui do conselho que está sendo pensado pelo governo federal, certo? Que ainda não garante a participação dos atingidos, garante os ministérios do governo federal, E o que é mais grave ainda, nós estamos batendo na porta do governo do Estado
como sociedade civil organizada, representante de comissões eleitas com acompanhamento estrutural dos Ministérios Público Estadual e Federal, e o governo estadual se recusa a se reunir com os atingidos, com os representantes da comunidade civil. E agora eu perguntei para o prefeito aqui, os prefeitos que nem eles conseguem acesso ao governo do Estado. Então, assim, o problema é bem mais grave do que a gente possa imaginar. E aí eu quero, né, aproveitar esse espaço para que fique um alerta aí para a comunidade como um todo, né, para que a gente não continue a sofrer com esse impacto aí. Obrigado. Obrigado, minha querida. Para concluir aqui essa nossa rodada final, Luciana. Então, eu falei o que está posto, né, respondendo à pergunta. Mas, para nós, atingidos do Espírito Santo, o sistema de governança aplicado ou acordado dentro da reparação, ela não nos atende, porque ela continua tendo a mesma fragilidade que a Fundação Renova. O que está sendo posto no acordo é uma retirada do protagonismo das comunidades atingidas. E isso é fato. Então, para nós, o sistema de governança, ela tem essa falha, porque ela tira de nós, dos nossos territórios, o protagonismo e a nossa centralidade. E nós também entendemos que é necessário, Bruno, fazermos pequenos comitês ou conselhos para que a gente consiga, né, acompanhar essas ações. Então, isto também é um aprendizado e é um legado disso tudo, né? Porque, pensa, são 10 anos, praticamente, todos nós, né, atingidos, sendo voluntários, acompanhando as câmaras técnicas, lendo documentos, lendo sentenças que têm, às vezes, 200 páginas. Então, tudo isso, e agora tem o novo acordo. Então, o que a gente está pensando? A gente está pensando em fazer pequenos conselhos para acompanhar cada um desses anexos que foram feitos e nós acompanharmos. Então, há essa fragilidade da governança. E como já foi colocado aqui por todos nós, se não tiver um olhar, um cuidado de melhoria sobre essa governança que está sendo posta, nós não vamos avançar com a celeridade e com o compromisso da dignidade humana que esse cenário precisa e que nós estamos buscando há 10 anos. Muito obrigado, Luciana. Bem, senhoras e senhores... desculpa, Rosane, eu não vi que você me chamou. É um complemento à fala do Miguelito e da Luciana, tá? O acordo estabelece governanças estaduais para monitorar as obrigações de fazer da Samarco. Então, já está em vigor, acontecem reuniões presenciais, semanais. Uma semana é Espírito Santo, outra semana é Minas Gerais, onde a gente senta com todos os representantes, Defensoria, Ministério Público, representantes das empresas e alguns outros temas específicos que são tratados nesses fóruns, para a gente faz literalmente uma prestação de contas, tá? Assim, no detalhe, na vírgula, né? E ela está posta para monitorar as obrigações de fazer. Mas está muito claro, né? E eu me junto aqui à fala dos meus colegas painelistas de que é necessário uma observância, né? Para ser aqui um pouquinho elegante na palavra, né? Mas assim, a gente precisa estar muito perto desses entes que têm esses recursos e que vão transformá-los aí em iniciativas estruturantes, projetos estruturantes para benefício do território da Bacia do Rio Doce, né? E aí, assim, permitam-me não transferir a responsabilidade, mas convidar os colegas que estão aqui acompanhando a todo mundo, né? Porque assim, a gente está em Minas, a gente está acompanhando as execuções das prefeituras, do governo estadual, do governo federal por extensão. Então, assim, de onde está vindo esse recurso, né? Teve um avanço numa determinada pauta. Será que teve um avanço em determinada pauta, mas não avançou no Rio Doce? Puxa vida, o que está acontecendo, né? Eu acho que é um pouco do nosso papel enquanto cidadão, né? Monitorar, acompanhar. E nos nossos papéis mais específicos, né, eu aqui, enquanto Sustentabilidade Samarco, nas esferas estaduais e federais, de alguma forma, influenciar ou sensibilizá-los para que isso seja, de fato, convertido o quanto antes. Obrigada. Bom, obrigado, Rosane. Chegamos às 2 horas dessa bela mesa redonda aqui, né? Rosane Santos, Valdeci Verdelho,
Luciana Oliveira, Miguelito Teixeira, Wilson Brumer, prefeito Silvério Aparecido da Luz. Uma salva de palmas a todos eles. Muito obrigado. Como havíamos prometido, né, um debate com contraponto, um debate com opiniões divergentes, mas com muito respeito e sobretudo, né, o diálogo e capacidade de escuta de todos. Eu devolvo a palavra ao Rolf. Para quem não ouviu lá no fundo, esse aplauso foi para o moderador que trabalhou em pé por 2 horas, deu uma de perfeito César Tralho, William Bonner. Não, o Bonner trabalha sentado, o Tralho que trabalha em pé. Eu tenho um esclarecimento a fazer a vocês. 7 aqui, não precisa se esconder no bastidor não, Adriano. E também a todos vocês. A única pessoa indicada pela Samarco para participar desse painel foi Rosane Santos. Sua dúvida antes, Miguelito? Apenas a Rosane foi indicada pela Samarco. Todos vocês foram convidados a partir de conhecimentos do time organizador ou de fontes isentas não ligadas à Samarco nem à Fundação Renova, que nos indicaram, principalmente vocês 3 da área atingida, como representantes legítimos e que teriam toda a condição de contribuir positivamente com esse painel. Tá? Então, acho que esse é um esclarecimento merecido, necessário. Trabalhamos aqui com muita transparência desde o início, desde a primeira conversa com a Samarco. Dissemos para a Samarco que gostaríamos muito de tê-la aqui, mas se ela não viesse, a gente faria do mesmo jeito. E que não seria um evento chapa branca para ela. Tá? Então, acho que isso nós tivemos. Um olhar para o futuro, um olhar para frente. Caça às bruxas, nós estamos fazendo há 10 anos. Vamos olhar o que vem e o que pode vir ainda de legado real com todo esse episódio. Eu tenho uma informação para todos vocês também. Se vocês acharam aqui, os de outros painéis mais cedo, que vocês estão falando aqui para 250, 270 pessoas, vocês estão muito enganados. Hoje de manhã, nós tivemos mais de 1.000 pessoas acompanhando no YouTube. E este número superior a 1.000 pessoas se repetiu agora à tarde, o que mostra que o público fidelizou e acompanhou e ficou junto. E a gravação do evento de hoje e de amanhã ainda fica disponível na página da Brasil Mineral no YouTube por mais 1 ano. Então, muita gente ainda vai poder ver, relembrar ou assistir quando tiver disponibilidade. E agora, para o painel, um grande agradecimento a todos vocês, que, por favor, vocês se posicionem aí na frente, junto com o Adriano, para tirarmos uma fotografia dos integrantes do painel. E eu convido vocês, todo o público, toda a plateia, para 15 minutos de esticar as pernas, tomar um café, dar um pulo no banheiro e voltarmos daqui a pouco para o nosso último painel, que é o tradicional Fórum de Líderes. Fórum de Líderes que acontece desde a primeira edição deste seminário Mineração em Comunidades. Vamos lá. Bom intervalo a todos.